E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Exatamente. E perceberam, olha que coisa interessantíssima, que os psicopatas, eles têm o cérebro não funcionante na área do afeto. Caramba! Mas não fisicamente é físico? Não, a diferença não é física, é funcional. Ah, é funcional. O cérebro... São ligações. Exatamente. Como se fosse uma fiação que ali não funciona. Se a gente fizesse essa metáfora da fiação, que eu acho boa, é como se alguns fios eles não se encontram. Como se alguns circuitos estivessem desativados. Exatamente. Caramba! Então, por exemplo, quando... E olha quem fez isso... Mas tem umas outras que a gente não tem... que estão ligadas ou não? O resto é igual? O resto é igual, tá? Então, o que acontece? Quem descobriu isso foram 2 cientistas brasileiros. O quê? Em 2001, que é o Ricardo Oliveira e o Jorge Mol Neto. O que eles fizeram? Eles fizeram um estudo, exatamente, a ressonância magnética funcional em psicopatas e não psicopatas. O que eles fizeram? Pegaram um grupo, tá? De 20 psicopatas de sistema penitenciário, fizeram isso nos Estados Unidos, que aqui eles não podiam fazer. E fizeram não psicopatas, pessoas comuns. O mesmo teste. Então eles ligaram o cérebro a um grande computador, botaram dentro de uma máquina de ressonância e eles começaram a botar assim, um pôr de sol no arpoador com uma música de Tom Jobim. O que despertava nas pessoas? Uma coisa de paz, de harmonia, o sistema límbico ficava relaxado, zen. Aquilo, e botava assim, iam sucedendo cenas. Uma criança sendo estuprada, depois voltava com uma cena de guerra, alguém explodindo. O que acontecia? As pessoas que não eram psicopatas, elas reagiam, o sistema límbico, o sistema emocional, reagia com extrema repulsa àquelas cenas de violência contra uma criança, violência contra alguém, com animais. E no psicopata, a mesma reação do sol se pondo no arpoador, com Tom Jobim, era a mesma pro resto. Não mudava. Não mudava. Pelo contrário, quanto mais dantescas as coisas, acendia uma área que lembrava o prazer para as pessoas, quase um orgasmo. Não. Fica, né? E eu acho tão engraçado, Vilela, assim, porque assim, o diagnóstico de psicopatia não é um diagnóstico instantâneo. Né? Tipo assim, o que você vê instantâneo é se a pessoa está mentindo, se a pessoa está exagerando. Você tem umas dicas, mas isso todo mundo faz em algum momento. Tem as mentiras diplomáticas, tem aquela coisa por educação. Mas o diagnóstico de psicopatia, né, dessa pessoa que nasce sem afeto, sem empatia, que faz do outro um objeto de uso, né? Todo psicopata, o que ele faz? Ele usa qualquer pessoa ou animal para simplesmente ter status, poder, diversão e prazer. Ponto. Ele sente prazer. O prazer do psicopata é subjugar o outro. Quando isso vai para a esfera sexual, é literalmente fazer o outro sofrer. Então, por exemplo, uma pessoa que esquarteja alguém. O prazer dele em esquartejar e ver alguém pedindo ou clamando para não morrer, né? O serial killer, que é a coisa mais grave de indiferença... Do espectro, né? Do espectro da psicopatia, que tem leve, moderado e grave, ele tem um prazer de ver o outro clamar. Porque ele possui... Ele se acha Deus na sua mão. Meio de psicose mesmo. A psicose é diferente. É diferente? A psicose é totalmente diferente da psicopatia. Olha que coisa interessante. Vamos botar os conceitos. Psicopatia, o nome é infeliz, porque psico, mente, relativamente. Patia seria doença mental. E tudo que um psicopata não é doente mental. Ah, não? Não. A doença é o quê? Porque, assim, ele não é um transtorno de personalidade. O que significa? Ele nasceu assim, ele tem um funcionamento cerebral assim, no qual ele não tem afeto. Não é um problema mental, alguma coisa que falta? Não é uma lesão. Ah, não é uma lesão. É uma desconexão do sistema afetivo. Entendi. Então, o que acontece? É a forma dele ser, é a forma dele ver o mundo. Então, por exemplo, já o psicótico, a psicose, por que a gente chama de psicopatia?
Porque os maiores estudiosos deram esse nome e, em homenagem a isso, você mantém psicopatia. Mas psicopatia não é uma doença mental. É uma pessoa que tem um funcionamento cerebral no qual ele não considera o outro. Tá. Ele não tem empatia, ele não tem remorso, ele não sente culpa. Nenhuma. Ele fala das maiores... Primeiro que ele justifica o injustificável. Você fala pra ele... Por que você matou? Por que você matou? Matei porque aquela pessoa estava me chateando. O carro dele estava na frente da minha casa. E ele fala com uma tranquilidade que ele realmente acha que aquilo justifica. Entendi. Ele, na cabeça dele, justifica. Por que você esquartejou o seu marido? Porque ele me traiu. Aí você vai falar assim, tá, mas se todo marido que trai, a mulher for esquartejar, a gente não saia na rua. E a gente ia ter, né, tipo assim, órgãos e órgãos na rua, espalhados. Né? Não ia conlume, não ia dar conta de tirar. Mas o psicótico... O psicótico, não. Não, o psicótico, ele tem uma doença mental no qual ele rompe a realidade e ele começa a ter o que a gente chama de delírio. Delírio, eu começo a acreditar numa realidade que só eu acredito. Parece mais o filme do Coringa mesmo. Exatamente, né? Que aí ele começa a acreditar que as pessoas estavam tramando contra ele, ou então aquelas coisas que... Teve um caso, se eu não me engano, do médico, de um colega chamado Rocco, lá no Rio, um gastroenterologista. Teve um rapaz que ele estava em surto psicótico. Ele entrou na clínica do Rocco, né, e falou assim, eu quero fazer uma endoscopia. Aí o Rocco, mas o que você está sentindo? Eu tenho que fazer uma endoscopia. Por favor, faça uma endoscopia em mim. Aí ele falou, não, mas não tem hora, você não está entendendo. Botaram um chip dentro de mim e você tem que tirar, porque eles estão me localizando em qualquer lugar e vão me matar. O que o Rocco fez? Um gastro. Chegou e falou assim, olha, marca, você vem aqui amanhã. Assim, numa lógica. Ele não sacou que o cara estava psicótico. Entendi. E aí o que aconteceu? Ele foi lá e matou o Rocco. Nossa. E não matou por maldade. Ele matou porque, de fato, ele acreditou que se o Rocco não estava tirando o tal chip localizador, ele estava dentro do sistema. Entendi. Então, a psicose não tem nada a ver com a psicopatia. Que, no caso deles, veio desconectado. Qual é a porcentagem de psicopatas na população? Entre leves, moderados e graves? Tudo. É bastante alta. De 100%? De 100%, a gente botaria aí quase 25%. O quê? A gente está considerando leves, moderados e graves. Então agora vamos definir o que é um leve, moderado e grave. O grave. O leve. Por quê? O leve estelionatário. Quantos estelionatários você conhece? Veio aqui a história do o Ricardo Mack contou a história? Foi. Que ele tomou aquele golpe do filho, do cara que falou que era o filho da... É dono da Gol. Da Gol. Da Gol, né? Foi clássico isso. E, da Gol. Foi da Gol, não foi? Foi da Gol. É. E você acredita que aquele cara... E vamos combinar. Todo psicopata, que tem gente que fala assim, mas caiu nesse papo. Todos têm uma inteligência racional imensa. Ele sabe te ler direitinho, ele sabe o que você quer ouvir, ele te pesquisa. Ele enganou muita gente. Sim, esse golpista do Tinder, que tá agora super em alta. Você viu aqui? Meu, dá um desespero, cara. O cara é bom no que faz. Ele sabe o que falar, sabe a hora certa, sabe como fazer. Você não pode achar as mulheres foram boas, não. Esse cara é muito bom. É muito bom. Se a gente não entender que o cérebro deles é uma máquina de te estudar e se apresentar para você com aquilo que você deseja, você esquece, você nunca vai conseguir se livrar disso. Por exemplo, mês que vem eu trouxe até um voucher aqui para você, um curso online que é o Manual de Sobrevivência, Mentes Perigosas. Por quê? Você só tem como se livrar ou não ser vítima de um psicopata se você entender como ele funciona. Se não, se você vai esperar, ele não tem cara de mal. Nunca. Ele não é desagradável. Nunca. Você só vai ver desagradável na hora que você já foi a vítima. Aí você vai ver. Então, por exemplo, é quando as pessoas chegam e falam, porque essas mulheres não acreditam. Gente, eles estudam, eles fazem a coisa perfeita. Ele também estuda a vítima? Ele não vai tentar em qualquer pessoa, ele sabe a vítima que pelas postagens, pelo que... Tudo. Com rede social, então, se tornou uma praça de, vamos dizer assim,
uma selva no qual os psicopatas são os animais selvagens prontos para... São os predadores. Na Espanha se chama psicopata de camaleões sociais. O que significa isso? Ele se apresenta para você do jeitinho que você quer. Nossa.